Olá, meus amigos internautas e, claro, as pessoas que estão aqui no nosso canal, no canal do BabaCast. Hoje mais uma super edição e essa segunda temporada tá especial demais. Como sempre, hoje eu tenho a honra de receber produtor, cantor, empresário, um amigo, um cara que eu tenho respeito, uma consideração, um cara que é um gênio. Para mim, ele é um gênio. Não é porque é meu amigo, não, tá? Mas é porque é uma pessoa especial, um cara que consegue gerir muitas frentes e muita coisa. Hoje, na vanguarda da produção musical no estado do Pará, ele está nesse cenário e mais à frente, entregando muita coisa também a nível nacional. Eu estou falando aqui do meu amigo Guto Risuênio, que está aqui na minha frente. Nessa edição especial de hoje, não esquece de te inscrever no canal, tá bom? Senta o dedo no like para que essa edição especial com esse bate-papo com o Guto se espalhe pelo Brasil inteiro, porque, gente, hoje vocês vão conhecer uma face diferente de um homem, de um pai, de um empresário, de um ser humano que tem uma luz, que tem um brilho incrível e que eu volto a dizer para vocês, meu amigo, e que eu tenho a consideração de receber hoje aqui no BabaCast. Guto, E aí, seja príncipe, muito bem-vindo, eu tenho meu que trazer a príncipe. minha mãe aqui para te ensinar ela a me elogiar desse jeito. Sério? Que bacana Boa, tá Guto. aqui, olha que legal. Tu sabe que agora a gente se encontra, né? A gente mata umas 15 galinhas. Guto, eu acho que a gente tem uma hora, né, mais ou menos, Bruno, de conversa, né, mais 1h20, mas juro para vocês, o que o Guto tem para entregar, como é que é? Tu vai dizer, se fosse colocar em páginas, como é que daria isso aí, Guto? Rapaz, sem caderno das matérias. Isso aí. Só para você ter uma ideia. E eu estou aqui, hoje eu estou tendo essa possibilidade de realizar, né, essa é uma realização na comunicação, de poder hoje ter o BabaCast justamente para trazer pessoas especiais como o Guto, porque são conversas profundas, descontraídas, histórias que precisam ser contadas, e a gente observa que o tablet está aqui em cima, tem muita coisa, mas não tem roteiro, né, Guto? Não, aqui A sem gente roteiro. Aqui sem você, roteiro. E a gente vai bater um você papo. não improvisa hoje. E, cara, por onde começar? Esse cara, ele é gênio, ele é empresário, né? Ele tem o Balada Kids, ele tem as produções que ele faz. Cara, esse cara produz programa de TV, ele gerencia tanta coisa na carreira. Guto, te apresenta. Fala um pouquinho da tua vida pra gente, Vamos lá. do Guto, que é tudo isso e muito mais, uma pessoa que não é só produtor, o Guto vai muito além. Eu tenho uma ligação e o Guto tem uma coisa espiritual muito forte dentro dele, gente, que eu tô falando isso como depoimento na abertura, nenhuma edição eu fiz desse formato, desse jeito, mas é porque eu tenho uma ligação tão grande com o Guto e respeito, né, pelo trabalho dele, que ele tem uma química, uma coisa assim espiritual muito forte, que cara, o cara veio para fazer tudo isso que ele faz. Guto, fala de ti um pouquinho, da tua vida, da tua carreira. Vamos lá. Rapaz, eu sou Guto Risuênio, nasci em Belém, mas tenho uma alma muito bragantina, porque o meu pai era de Bragança e todas as férias eu passava em Bragança, então cresci escutando muito shot, muito retumbão, cresci devoto de São Benedito, cresci. E o papai, ele era um musicista, que eu brinco, frustrado, porque na época ele não conseguia, com a música, Uhum. manter a família. Então ele fez uma prova do Banco do Brasil, passou, se tornou bancário, mas ao mesmo tempo não deixava de tocar as serestas, não deixava, deixou a música como hobby. Contanto que, olha, no dia do meu nascimento, dia 12 de julho, o papai não estava presente na hora, porque ele estava acompanhando como guitarrista o Noite Ilustrada, que é um cantor muito grande que estava fazendo show em Bragança. E aí o papai, ele sempre me botava, desde molequinho eu comecei a cantar, e ele me botava no fogo. Ele me levava pro Gilson e... Quantos anos isso? Eu tinha uns 5, 6 de 5 anos. idade. E aí, com 6 anos, eu já cantava Noel, Cartola, Pixinguinha, cantava... Levava já na viola? Já, não, que já, nem já, pensava ainda, não, só cantar. Só cantava. Quando eu fiz assim uns 8, 9, 10, assim, eu falei, pai, eu quero aprender a tocar esse violão aí que o senhor toca. E ele me ensinou, eu lembro, uma música eu acho que foi o... Perguntaram pra mim se ainda gosto dela. E ele me ensinou, porque era a música que estava no momento lá, né? E eu ficava lá tentando, esgaçando o dedo lá, e aí eu comecei a tomar paixão por esse lado
de sideman também, né? Não só de cantar, mas de estar produzindo, de começar a estudar. E fui pro piano, comecei a estudar piano. Piano eu estudei valendo mesmo, e daí eu não parei mais. Aí uma banda atrás da outra já, comecei a produzir já, desde moleque. Desde moleque. E, Guto, essa iniciação com teu pai, você acredita que isso vem a gente herda, tu herdou isso, porque tem o fato de herdar, alguns nem têm vínculo com a família, com a música, mas de certa forma tem uma influência às vezes por alguma Tem, coisa no ventre da tem. mãe, né? Uma coisa que eu gosto sempre de falar sobre essa questão, porque a gente, quando eu digo mágico e eu digo espiritual, é isso que tu traz, porque é essa a essência que a gente sente de ti, do teu trabalho. Isso vem da tua família, da tua música, com teu pai, mas aí tu consegue desencadear uma força absurda, cara, na música, em várias coisas. Teu pai tem um papel muito importante nisso a Muito, vida inteira, né? muito, muito, muito. E é engraçado isso, porque eu lembro que o papai, a gente tinha gravado uma música num festival juntos, quando a minha voz ainda era muito infantil, Aham. o papai ganhou um festival de Bragança, e eu acho que eu gravei quando eu tinha 12 anos de idade, foi a primeira vez que eu entrei no estúdio, que tem a minha voz aí, e se tu escutares Tem aí, tu isso vai aí. pensar, tem na internet, depois eu te mostro aí. E tu vai pensar que era uma menina cantando aquela voz aguda, e o papai junto. E depois disso a gente não gravou mais nada juntos. Uhum. E 6 meses antes do papai morrer, 5 meses antes, eu fiz uma música para São Benedito. E eu falei, pai, eu tô gravando, bora ali no estúdio comigo. Mas o que que é? Pô, tô sem carro, inventei uma desculpa lá. Aí quando ele chegou no estúdio, eu falei, não, é que tu vai cantar essa música comigo. Ele falou, não, hoje eu não tô bem da garganta, aquele papo furado, né? E botei ele para cantar. E é um registro que eu tenho que eu demorei para lançar. Eu acho que eu lancei ano passado, demorei 6 anos, porque eu não estava preparado. Sabe como é aquele negócio que tu grava e tu escuta a voz dele? E eu escutando, depois eu mandando pros produtores, para já, todo mundo falava: bicho, eu não sei quem é tu, quem é teu pai. Caramba. Das vozes, muito Aham. timbre, muito parecido, meu timbre adulto com dele. E o papai era um cara que ganhava muito festival, na época, Festival do Banco do Brasil, Fecrévia, e eu cresci no meio de muita gente, Pedrinho Cavalero, o Maranhão, o Paulo Shoa, muita gente que desde de muito moleque, o Alfredo Reis. Al- Alfredo. Então, desde muito moleque, eu cresci no meio dessa galera, Ah, só que eu era criança, filho do Ângelo, que cantava bonito, entendeu? uhum. E aí depois, quando eu os reencontrei adulto, eu falava assim, Pedrinho, tu lembra de mim? Guto, da onde, Guto? Eu falava, eu era aquele moleque que no Festival da Para com esse namoro, tá? Tu é aquele moleque, não sei o quê. E hoje, esse pessoal que eu era muito fã, compõe junto comigo direto, se tornaram amigos, compositores junto comigo. Hoje eu componho com o Firmo Cardoso, Hum. hoje eu componho com o próprio Alfredo, com o Pedrinho Cavalero, tenho músicas gravadas já pelo Vital, pelo Nilson Chaves, por muita gente bacana, e para mim isso daí é uma honra enorme. Guto, tu acreditas, por exemplo, que esse processo todinho que tu passou com essas feras da música ali, quando criança, e isso foi te dando uma maturidade, uma segurança, para que hoje tu consegue colocar, tu imprime a mesma coisa, sendo nas tuas composições, sendo para quem você produz, em tudo que tu produz. Esse legado, tu carregas isso até hoje, a música te entregou isso, isso é o que tu tens de maior bagagem em termos de construção, de produção musical, de tudo que tu faz de arranjo, esse legado. Tu acha que se você não tivesse tido essa oportunidade, tu acha que seria hoje o Nem Guto Risonho, perto, tá? nem perto. Meu pai me apresentava músicas que eu falo assim, enquanto todo mundo estava escutando a música. Vou te dar um exemplo. Hoje eu componho, já Aham. compus algumas com Josias Sobrinho. José Sobrinho. Josias Sobrinho era o compositor oficial do Papete. Hum, Meu São João, meu São João, meu São João. É o cara do Boi do Maranhão e que hoje compõe direto comigo, de me ligar, Gutinho, bora fazer coisa junto. E tem umas coisas assim muito engraçadas no meio desse processo, né? Uma delas é que o Júnior Soares, ele não grava, entre aspas, nada que não seja dele, do Arraial. uhum. E aí ele soube que eu estava compondo com Josias e ele falou: agora eu vou. Tipo, Agora, com essa galera eu vou. E aí uma das poucas músicas que ele gravou fora de Arraial e Pavulagem é minha com Josias. Então
a gente foi crescendo com amor. Uhum. Eu acho que é muito bacana, mas todo esse legado é do meu pai. Eu gravei um disco do legado do pai, que eu quis homenageá-lo no sentido de ele me botava para comer o tomate, o chuchu, a berinjela, que a criança não gosta de salada, porque muitas vezes não é apresentada para salada desde cedo, de uma forma gostosa. Meu pai me apresentou uma salada musical enorme, Enorme. que me fez ser o cara que eu sou hoje. Dentro desse processo junto com o teu pai, vou te dizer porque o Legado de Pai é um trabalho teu, como você conta a história dele, né? Que inclusive foi lançado ano passado, né, Guto? Sim, Legado de foi Pai, né? lançado ano passado. Esse legado de pai, com essa construção, com todos esses nomes da música, Guto, a tua família nesse processo, tu desenvolve as belas artes, né? Não só a música. A gente sabe que tu tens isso na tua veia, né? Sim. Esse atributo todo tu carrega e traz pra música isso. Isso de certa forma te moldou essa pessoa com a educação, com tudo que você teve em casa. Porque o que acontece? Quando a gente observa um grande artista como você, ele tem um legado de pai, de família, de construção em vários aspectos, não só musical. A música em si já é uma bela construção que faz qualquer ser humano se tornar grande, né? Mas isso é importante, essa base de família também na tua vida, né, Guto? Muito, Porque muito. tu tens um apreço, uma sensibilidade pelas artes que junta tudo isso, a poesia, a música, o próprio cordel, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tu tens tudo isso. E característica, todo esse processo, tu tens também o legado não só do teu pai, mas o legado da Amazônia, que tu carrega isso no teu DNA, né? Eu gosto demais, né? Eu gosto muito da cultura daqui, como eu disse, eu sou Uhum. um filho de Bragança, daquele de comer farinha da baguda mesmo, de gostar de açaí, de gostar de tudo. Mas eu sou um eterno apaixonado, né? Eu tenho filhas maravilhosas, eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho uma mãe maravilhosa, eu tive um pai que foi o meu maior exemplo. E eu acho que quando tu amas e tu tens essa base para o teu amor aflorar, ele acaba transbordando. Uhum. Então todo esse amor que eu tenho, ele transborda para minha arte. Perfeito. Isso aí tá vendo? Da música, hein? Isso da música. Guto, tu te consideras um poeta? Mas é pretensão. Os outros sim me consideram, né? A gente Eu se te considero. autoconsiderar, Eu né? te considero. Mas tem muita coisa que eu vou te ser muito sincero, tem muita coisa assim que eu criei Uhum. e que depois, quando eu escuto, eu falo, caramba, mandei bem, hein? Uhum. Mandei bem, tipo... E é muito legal, as minhas filhas, por exemplo, a Carolzinha, a Uhum. menina de 13 anos, é legal quando ela posta assim, não deu pra não ser ele. Aí eu falo, como assim não deu pra não ser ele? O artista número 1 do meu Spotify, quem eu mais gosto de escutar é porque já aquele negócio de santo de casa não faz milagre, né? Eu gosto da tua, mas eu não quero escutar, eu escuto muito. Não, elas gostam da minha obra, elas escutam a minha obra, elas se emocionam com a minha obra. A Carolzinha tem muita coisa que ela não sabia. Quantos Tipo, anos? a Bia, a Carol 13 e a Bia 11. Uhum. A Bia, um dia desse, a mãe botou o Jeito Inocente na televisão. Ela falou: Meu Deus, é o meu pai. Tipo, então tem coisas que elas não foram apresentadas, porque não tinham nem nascido, e que hoje elas veem que tem um legado legal, assim, que o que o meu pai deixou pra mim, eu tô tentando deixar pra elas. Pra ela. E Guto, aí a partir do momento que tu tá com todas essas músicas e tudo, a canção que tu compõe, como é que é isso? Como é que tu olhou e disse assim, eu vou construir uma letra aqui, eu vou começar a fazer a minha primeira. Como é que foi? Te deu angústia, te deu medo, tu ficou receoso de apresentar logo assim? Pra te ser. Eu vou te contar uma coisa que é uma curiosidade muito grande minha, assim. Uhum. Na época do Jeito Inocente, eu não tinha composto nada. Uhum. E eu queria compor uma música pra entrar no disco do Jeito Inocente. Uhum. E eu fiz uma música, e quando eu botei a música na mesa, tava Rodriguinho com um bocado, Tiaguinho com um bocado que mandou pra gente, aí todo mundo falava assim, não, entre gravar as nossas e a do Guto, bora gravar a dos caras, né? Uhum. E me sacaram. Eu tive uma música no disco porque eu bati o pé. Não, De novo, né, Guto? Esse negócio de sacar. E aí eu fiquei, aquilo me deu um trava. Uhum. Eu parei de compor completamente. Eu falei, não quero mais compor, compus, Pois é. e o pessoal me deu um trava. Quando foi em 2018, Uhum. eu fiz, o meu irmão me cutucou, ele falou, Guto, eu escrevi um livro e eu acho que dá para ser um musical.
que eram as notas musicais tinham se separado e tal. E eu falei, cara, eu vou musicar isso daí. E aí eu comecei a musicar, e quando eu mandei para os produtores, falaram, cara, isso tá muito bacana. Virou um livro que vendeu muito, tem hoje também no Spotify ele completo. Como é o nome, Guto? Onde a Canção Foi Parar. Onde a Era uma Canção história Foi que as notas musicais brigavam entre si, paravam de se falar, e como elas não queriam mais estar nas mesmas pautas, a música no planeta acabou. Perfeito. Então, um pai ia ter uma apresentação, tô dando uma sinopse para te procurar onde a Canção Foi Parar no YouTube e no Spotify. E um pai ia ter a apresentação de dança da filha, e que a filha não ia poder dançar porque não tinha mais música. Então, ele pulou no livro de partituras para fazer com que as notas voltassem a se entender e assim voltasse a música. É incrível isso, é incrível porque como é que tu consegues, a partir de juntar toda essa ideia, a criatividade é tão impressionante, tu consegue juntar toda essa ideia com a música e criar esse livro, e hoje, Guto, não tem como a gente não falar nisso. Tu trabalhas com as tuas filhas dentro, no Balada Kids, que é um dos empreendimentos que você tem, né? Tu sempre teve essa veia infantil, essa coisa? Não. Eu Não. sempre gostei de música infantil. Eu cresci escutando Balão Mágico, Trem da Alegria, cresci e depois de velho fui estudar Lincoln Livete e Guto Graçamelo, tipo assim, fui estudar os produtores que eram os caras que faziam Sullivan Massadas, quem produzia para eles e tal. E aí eu fui estudar a fundo mesmo esses produtores, assim, de olhar não só a música em si, mas todas as camadas da música, né? Como produtor. Mas não existia nem Balada Kids. Eu fiz esse trabalho porque o meu irmão me deu aquela cutucada. Sim. E através desse trabalho, olha como é engraçado, assim como uma coisa vai puxando a outra. A Lucínia escutou uma dessas canções dentro desse trabalho porque o Alci mandou pra ela, eu acho. E aí ela me ligou, eu toco também numa banda que é o Balada, que faz muita formatura casamento. Ela me mudou para um processo, porque o irmão dela é o Luciano, dono da Fábrica Fest. Guto, temos uma formatura para fazer juntos, vem aqui para assinar o contrato. Quando eu cheguei lá, ela falou, Guto, tu só faz música de criança? Ou tu fazes música de adulto? Eu falei, Luciano, conta. Qualquer coisa, se eu te mandar e tu não gostar, tu me devolve até ficar do jeito que tu queres. E ela falou, quero uma música pro Círio, de 2018. Eu falei, vou fazer. Aí fui para casa, e aí na minha inquietude, né, sentei, primeira coisa que eu falei, eu tenho que entregar essa música pra Lucília, esquece o mundo, né, modo... É a primeira canção pro Círio. Foi. Aí eu fiz Contos sobre Mãe Maria, que é uma música que eu considero assim... eu acho que eu sou poeta. Depois que eu vejo esse negócio. Não tem dúvida. E aí eu mandei pra ela, e quando eu mandei ela falou: mentira, tu não fizestes. Se tu já tinha, ou não é possível que tu me entregaste. Descarta o Guto. E aí eu mandei essa daí pra ela gravou. Ela gravou ela com a Gabi, que é uma menina linda, que cantava demais e tal. E foi a música tema do Círio de 2018. Foi a música tema de TV do Círio de 2018. E eu não pleiteava nada disso. Só que quando eu comecei a compor pra Lucínia do Círio, eu vi que tinha um hiato muito grande de músicas de Círio, que as pessoas não estavam mais compondo, elas cantavam as músicas antigas, mas ninguém fazia nada novo. Eu falei, tu queres ver? Eu vou fazer mais uma. Eu fiz mais uma, mas é que se fala daquilo, mais uma. Mas quando eu vi, tinham 10. 10 músicas. E aí eu tive a ideia, eu falei, cara, esse projeto pode ser muito grande, não vai ser muito grande, não é para uma voz só. Tu sempre... São para várias vozes. Aí eu criei o Duetos e Romaria, que era juntar dois cantores que inimagináveis, tipo assim, pegar um cara do erudito e botar com o cara do samba, pegar alguém do tecnobrega, botar com alguém do rock, pegar alguém do carimbó e botar, tipo, juntar dois cantores inimagináveis para apresentarem canção para Maria. Tu és devoto? Tu é muito devoto. Essa muito de ver a imagem chorar com a toda santa, vez. né? Porque, olha, Guto, a gente sabe, nós temos vários compositores na nossa terra, mas quando tu começa, tu tens um destaque muito grande hoje, como você diz, mas muita gente não estava fazendo música, só eram as músicas antigas e tudo. Eu acho que esse projeto do Duetos é o maior projeto de Círio do mundo de todos os tempos. Sério? Eu acho que ele já está indo para 30 canções, e eu acho que tem já 9 dentro da playlist oficial do Círio mesmo, assim. E aí eu já trouxe muita gente de fora, Dudu Nobre, Mano Walter, Vanderleia, Marco Sabino, muita gente para gravar esse ano, já tem mais gente bacana, e daqui de Belém praticamente todos os medalhões gravaram. E Guto, eu acho muito interessante a história
de vida tua desde o início dos 5 anos, já a primeira composição, um trabalho que começa com uma criatividade de um livro, e é o primeiro desafio com a Lucinha e a história das canções do Círio, que muita gente já sabe e a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas o que a gente observa, Guto, é que dentro desse processo você tem uma mente aberta para música, né, Guto? Tu não tem aquela coisa de... Porque quando tu tens a espiritualidade e a ideia e a criatividade, eu acho que isso é é mediúnico, não sei se metafísico talvez, porque quando tu consegues criar umas músicas de uma forma para santa, de forma extraordinária, todo ano você faz e você é muito solicitado para isso, mas tu não tens esse negócio, tu és um artista com um leque, uma abertura de mente incrível para todas as vertentes, né, Guto? Porque quando tu consegue fazer o dueto de pegar a improvável, né, de pegar um cara do rock e colocar, por exemplo, o Pinduca junto com O Marquinho, né? o Marquinho Duran junto Tem com uma o cena, Pinduca. o Arthur O Espíndola Arthur junto com o Espíndola. Salomão Habib. Pois é. Não tem Isso é um muita desafio coisa. teu, é que Eu essa gosto. história do livro que vem, Eu, que aquele go- que foi lá e resolveu, vou fazer uma é, coisa diferente. eu gosto desse negócio do. Por exemplo, quando eu fui fazer, assim, trazendo um lado, assim, quando Aham. eu fui criar o Balada Kids, eu comecei a compor música infantil e olha que incrível, o Balada Kids tá no 9º álbum, tipo álbuns de 10 a 14 canções e já tem mais de 100 autorais gravadas. Olha o quanto. 100 autorais gravadas, É, só Balada Kids. só o Kids, Só o só o Kids. Kids, tirando o Guto, tirando o Dueto, tirando um bocado de gente, mas tem muita coisa. E aí tem uma hora que tu fala assim, o que eu vou falar? Sobre o que eu vou falar? E aí eu lembro que teve uma vez que a Bia estava com 6 anos, assim, a Bia estava pequenina. Eu falei, filha, me dá um tema para uma música. Ela falou, dô, papai, o que é que você acha de um dinossauro azul banguela? Eu falei, que específico, né? E aí, e eu fiz a música e ficou maravilhosa, virou desenho animado. E aí, tipo assim, eu fiz a analogia da criancinha que tá perdendo o dente, que tem medo do dentista, mas que Aham. nasce outro dentinho mais forte e tal. E aí eu comecei a entender que eu vou fazer as maluquices, Uhum. tipo da raposa que virou amiga da galinha, da Chapeuzinho Vermelho que levou o lobo mal pro pet shop e o lobo mal parou de ser mal porque agora ele tá bonitão e tal, não sei o que e tal. Então eu comecei a fantasiar o improvável. Uhum. E esse lado de deixar a cabeça fluir, porque tem muita gente que quando tu dás a sugestão, Guto, o que é que tu acha de fazer de um carro que queria ser bailarina? Digamos, Sim, sim. muita gente vai falar, não viaja, tá dando, bora pensar alguma coisa. Maravilhoso. Um carro querendo ser bailarina? De que jeito eu vou concatenar pro carro? Uhum. E aí eu vou dar um jeito de botar que a roda fazia plié, alguma coisa nesse sentido, e vou inventar alguma conexão que Uhum. o carro vai virar bailarina no final. Esse E eu acho que isso é legal. é o legal, né? O trabalho com as filhas, com as tuas filhas, com as meninas, é a maior parte. Eu sou publicitário, né? E eu lembro muito bem que eu tinha um professor na universidade que ele escutava muito o filho dele, às vezes, o grande Dixon, né, inclusive, que teve a banda, é, a Cordalice. Acho que era baixista, não lembro o que ele tocava, mas foi meu professor de faculdade de publicidade e criação. Ele dizia: Eu ouço os meus filhos. Eu Aham. gosto do meu filho, tudo que o meu filho faz, alguma coisa, eu pego os desenhos dele, crio, às vezes eu tô com um problema. Foi chave o que tu falou. O que que eu vou escrever? O que que eu vou fazer? Aí ele ficava, às vezes ele recebia uma campanha publicitária de um produto, né? Aí ele ficava, como é que eu vou fazer? Ele disse, cara, eu olhava o desenho do meu filho e dali nascia. É isso, o É. Balada Kids é assim, ele surge com as tuas filhas. O É, Balada Kids, ah, ele surgiu de uma provocação de uma cliente minha. Quando o pessoal fala, tu hum, tivestes a ideia do Balada Kids, não, Deus é muito bom comigo, sabe? aham, Olha como foi. Eu tenho uma cliente, Rita, um beijo, dona Deza Mais. Aí a Rita falou assim, Guto, tu toca pra minha família o tempo todo, a minha filha vai fazer 1 ano e eu quero que seja o Balada que toque, mas eu queria uma peculiaridade, eu quero que o Balada só toque música infantil. Aí, automaticamente na minha cabeça, fala, velho, cara, por mim, tranquilão, mas eu tenho uma banda toda que eu vou ter que ensaiar pra caramba, que tem muito arranjo pra entregar um show. eu Rita, sei. espera, deixa eu falar com os meninos. Não, não tem espera. Já tá certo, a data é tal, e tu só vai tocar música infantil. Eu falei, meu Deus do céu, e agora como eu vou fazer, né? Aí mandei pros meninos e eles super endossaram. Aí olha como são as coisas. Aí eu peguei um computador, botei lá no meu escritório, abri o que que eu vou tocar, bora montar um repertório. Escolhendo aqui, não sei o quê. Todo domingo havia banda no coreto. Aí a Maitê falou, pai, adoro essa música. A Maitê tinha 11 anos, assim. Você conhece essa música?
Conheço. A Eliana regravou. Mas a versão do... Não, Balão Mágico é a primeira vez que eu tô escutando. E essa aqui, Maitê? Maravilhosa essa música, não sei o quê. Aí ela começou a cantarolar assim do meu lado. Essa tava na música da novela das Chiquititas. Tipo assim, que eles requentavam muita música, né? Sim. Olha assim, por ela, mas tu não endossa tu cantar esse evento comigo lá que vai ter, pra cantar ele e tu. Ela falou, eu posso? Tipo, e assim que surgiu a Balada Kids, olha que engraçado. E a gente foi entregar esse único evento, tipo assim, eu vou fazer bonitinho. Como eu resolvi fazer bonitinho? Eu vou fazer uma roupinha bonitinha, uma roupinha de bonequinha pra ela, vou fazer um macacão meio parecido. E quando a gente entregou o show que acabou, na outra semana, como ela é uma pessoa de muita influência, a Rita, tinha muitas pessoas assim, na outra semana o telefone não parava. Eu quero esse show no aniversário do meu filho, eu quero esse show no aniversário do meu neto, eu quero esse show. E eu falei, olha, tem um nicho de mercado aí, pô. E aí, cara, não parou mais. Não parou mais, Guto. E como é trabalhar com as meninas, Guto? Trabalhar com... Eu te vejo, eu te acompanho no teu audiovisual, na cultura, que até hoje, né, tem muita coisa na programação, nas tuas redes sociais que eu te sigo. E ela não é muito tranquilo. Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que as meninas, elas têm muito orgulho do pai que elas têm, do mesmo jeito que eu tinha muito orgulho do meu pai. Então, da forma que eu me espelhava e queria ser parecido com ele, eu sinto muito isso nelas. Elas têm esse orgulho de eu vou querer ser, o papai é maluco desse jeito, assim. Tu imagina, se eu sou maluco aqui, imagina com elas, que eu fico no tempão. Hoje, quando a gente foi gravar, tem uma cena assim engraçada. O Baba marcou um horário comigo, eu falei, Baba, eu posso chegar pouquinho, porque minha filha ela é muito ruim no vôlei. E moleque, ela é péssima, mas ela vai jogar e ela vai errar, e se não tiver ninguém para dar um apoio moral lá pra ela vai se sentir. E aí ele falou, não, vai na fé. E eu tava lá torcendo, e o pior é que eu não consigo torcer, quando ela errava, me dava vontade de rir. Eu falo, mas erra na frente da câmera pra sair na foto. Ela fazia assim pra mim. E as amigas dela, aí as amigas começam a me adorar. Eu sou o tio Resenha, sabe? O tio Guto é muito resenha e tal. Porque eu viro criança junto, eu brinco e eu participo. Eu percebo. Então, nesse sentido, elas se espelham muito em mim. Então é muito fácil trabalhar com elas, porque é um pouquinho de Guto que tem nelas. E Guto, como é que é? A gente vê que é um processo de criatividade, com as filhas, de brincadeira, de negócios também, né? O Balada Kids hoje é um empreendimento fortíssimo teu, maravilhoso, incrível, com produtos e outras coisas que eu não sei que a gente já pode falar, tem coisas aí vindo, tem muita coisa vendo. Né? Tem desenho animado. Desenho já tem muitos, né? Já tem muito, né? Tem muito desenho animado já. A gente está fazendo muita coisa bacana. Vai vir um novo disco do Balada Kids. Já tá em produção. O 10º. Já, o 10º? Cara, é muito rápido, né? Cara, e é muito rápido, porque eu sou meio maluco, né? Geralmente as pessoas que são muito workaholic, assim, elas entregam por ano. Teve ano que eu entreguei 3. Pois é, Guto. Sabe outra coisa que a gente observa muito? A tua atividade é enorme. É o Balada Kids, é o projeto que você tem, qual é a outra? Tem o Duetos em Romaria, do Cílio, tem o próprio artista Guto, tem o Balada agora, que é a minha banda de... Que olha... Tu tá bonitão, cara. Não tô te dizendo, né? Tu precisa ver quando bati um move assim desse lado. E é incrível, sabe o que é bacana, teu Guto? Tudo que tu te propõe a fazer nessa brincadeira, que não é brincadeira, porque tu ama, como você falou, sou apaixonado pelo que eu faço com as meninas, com tudo, mas parece tão fácil, Guto. É tão gostoso te ver, é bacana. Como eu gosto muito do que eu faço, eu me preocupo de deixar lindo, de uma maneira que eu entregue lindo, mas eu não me preocupo se vai dar certo, se não vai. Eu faço porque eu amo. Perfeito. Mas acaba dando certo justamente porque eu amo. Entendeu? Então, quando eu faço um disco do Balada Kids, eu não fico assim, meu Deus, será que vai dar certo? Será que as pessoas vão gostar dessa música? Se não gostarem, eu já gostei. Então, eu faço pra mim. Eu sempre falo assim, quando eu comecei a compor Balada Kids, muitos produtores musicais, eles chegavam, é o lance do olhar, né? Chegava assim e falava assim pra mim, Guto, não é mais isso. Tu estás com uma sonoridade oitentista. Tu tá com uma sonoridade Trem da Alegria, Balão Mágico. Eu falava, cara, muito pelo contrário, obrigado. Tu tá me dizendo que eu tô soando Lincoln Olivetti, tu tá me dizendo que eu tô soando Guto Graçamento. Isso é um elogio do tamanho. Mas as pessoas não querem. Eu falei, não, calma aí. As pessoas começaram a ter preguiça de entregar um trabalho infantil com essa qualidade, de botar cordas, de botar sopros e tal. E então eu falava assim,
Eu queria que as minhas filhas tivessem vivido nos anos 80, 90, para ter curtido Com aquela música. Então, certeza. por que não trazer aquela Juninho Bill, musicalidade? Juninho Bill, Luciano, a Patrícia Patrícia Marques, Max, Simoni, o Mike, Top, Toby, Jairzinho. Jairzinho. Então, por que não trazer os anos 80, tipo assim, a musicalidade, a riqueza? Uma coisa que era engraçado, né? Até a minha esposa, ela falou assim, uma vez eu fiz uma música, eu botei uma palavra que não era muito habitual, assim, Uhum. e a minha esposa virou e falou assim, miscigenação, acho que foi essa Uhum. palavra. A minha esposa, é para crianças que tu vai entregar isso. Eu falei, na minha época, meu pai, que é isso que eu não entendi nem por que a gente está emburrecendo as crianças. Por Perfeito. que a gente facilita ao ponto de não entregar palavras que aguçem a curiosidade dela ir buscar uma coisa para dentro do vocabulário dela que ela ainda não tem. Então Perfeito. eu acho que a sociedade ela tenta se moldar, quer que o mercado se molde a ela. Uhum. Cara, tem nicho para tudo. Tem, né? Tem nicho para tudo. Então eu começo a fazer uma música que eu acredito que seja uma música, eu brinco, que é música inteligente Uhum. para criança inteligente. E se tu não tá tão inteligente assim, escuta a música do Balada Quente que tu vem junto com a gente, né? Guto, é interessante a gente falar, por exemplo, como eu digo que você tem essa mente aberta para a música, o jeito inocente. Você viveu uma época de Belém, tu vive várias épocas, tu vive tão bem as épocas, os momentos, e a cabeça de quem tu produz, para quem tu produz, das crianças principalmente, como você produz, como você falou, traz essa sonoridade, esse processo todo, mas é interessante a gente, como é que tu consegue viver cada época? O jeito inocente foi uma época na tua vida, né? Rapaz, o Jeito Inocente foi uma banda que eu fico brincando, a minha esposa ela falava que não sabia que eu tinha sido do Jeito Inocente, senão ela não teria casado comigo. Fala, se eu soubesse, eu não teria casado contigo. Eu falei, graças a Deus, não sabia. Mas teve uma Eu não época. sabia, Não, não. nem ideia. E quando ela olhava, e como ela morou muito tempo em São Paulo, e quando ela olhava o Jeito Inocente, as minhas próprias filhas, elas falavam, pai, é sério isso? Uhum. A gente botava 15 mil pessoas no lugar. Eu lembro. Teve uma época da E nossa era vida chamada que eu de não TV, era conseguia festa. andar no shopping. É. Parecia Backstreet Boy, assim, a gente ficava andando no shopping e na época era máquina digital, não era Aham. celular com máquina. E a gente tinha que andava 2 passos, tirava uma foto com um, andava mais 3 passos, tirava uma foto com outro, andava. Mas eu adorava isso, sabe, aquele negócio. Tinha um menino lá que começaram a ficar e eu puxava Sim. pra baixo. Eu falava, cara, quem te botou nesse patamar foram eles. Então, se tu desmonta isso, tu cai junto. Cai junto. Entendeu? São eles que estão aqui na tua base, da tua pirâmide. Então, se tu desmonta isso, tu cai junto. Então, para com a tua pombalezice, né? E dá balão em quem te botou lá em cima. Mas teve uma época que foi meio. Foi. Foi. Ficou quanto tempo? O Jeito Inocente. O Jeito Inocente eu entrei em 2004. 2004. Mas o Jeito Inocente estourou em 2006. Estourou 2006. assim. Aham. E eu saí em 2012. Uhum. Mas estourou Pô, de estourar ficou um em tempão, 2006. né? Ficou um tempão mesmo. A gente é recorde de público até hoje da Assembleia Paraense e não vão bater, porque depois da Botkiss, que teve aquele incidente, Sim. eles começaram a ser muito mais rigorosos na Uhum. quantidade de público. A lotação da Assembleia é 4 mil pessoas. A gente botou 7.500. Caramba, cara. É. Forte, né? E o hangar, a gente botou 16 mil pessoas Caramba, no Guto. segundo. E no caso, quantos CDs gravados? O Quantos Jeito discos? Inocente foram 2. 2 discos gravados. Dois. Os 2 tiveram hits, 2. estouraram. 2. Eu feito um trabalho só aqui, Guto. Porque assim, Guto, Não tu estourou. já compunha aí, entrou música tua Entrou aí, né? uma só. Entrou Uma só? O Jeito Inocente, para te dizer a verdade, ele teve esse lado, o que aconteceu, que foi uma sacada muito grande nossa. Uhum. O Rodriguinho fez muito sucesso com os Travessos em 95, 94, 95, aquele moleque de 14, 15 anos, lourinho, cantando para tudo que é lugar. E o estilo de pagode, que a gente chama de swinger, que é aquela batida. Ela tinha sumido do Brasil. A galera tava gravando só samba, era revelação, era não sei o quê. Então esse pagode, esse pagode paulista tinha desaparecido. Uhum. E era um pagode que tinha muito, mas morreu junto com o Rodriguinho. O Rodriguinho parou de fazer sucesso, o pagode meio que morreu junto com ele. Então a gente teve a ideia de, embora se a gente tem que ter uma cara, bora fazer que a gente gostava pra caramba. E aí a gente virou o cara, desculpa, a gente virou o cara do estilo de novo que ninguém mais fazia.
Aí depois, quanto tempo? Acabou, mas nesse processo do Jeito Inocente, tu já vinhas fazendo alguma coisa para outras pessoas ou não? Era só dedicado ao Jeito Não. Inocente? Por incrível que pareça, Ah, em 2012 saí do Jeito Inocente, aham, fiz o Balada. Balada, em pouco tempo, se tornou a banda 1 de evento social de Belém. uhum. Mas era só cover. Socorro. Hoje o Balada é só cover Aham, ainda. A gente toca música de todo mundo, mas uhum. é para fazer baile. A gente toca música Certo. cover. E paralelamente tem um artista, Guto Risuênio, que é só autoral. que é, Ah, tá. entendeu? Dentro do Balada Sim. eu entrego as Uhum, músicas que estão tocando na rádio, eu entrego música dos outros e tal, eu entrego desde o El Chan uhum. até o Netinho, até o, entendeu? Até o Ted Max. E aí tem o Guto Risuênio, tem o Balada Kids, que é praticamente todo autoral também. Uhum. E aí eu gosto. E Guto, a partir desse processo da tua fase da tua vida, é o momento que tu vem mais produzindo, mais compondo, ou não? Eu acho que o momento que eu mais Ou tu já tinha compus muita foi. música e estava guardada? Como é que é aí? Porque tem um momento, por exemplo, hoje tu vive esse manancial, cara, Eu de acho que hoje composição e é um parcerias. período que eu ainda componho, Hum, mas de 2020 a 2023 foi maluquice, assim. foi. Eu acho que 2020 a 2023, nesse período, eu tive 200 músicas gravadas. Hum. Gravadas, não é compostas. Cara, Gravadas. isso é Compus muita umas 300. coisa, cara. Muita. Todo mundo me gravava. E hoje muita gente me grava. Só que Uhum. hoje eu dei uma pisada no freio, porque eu chegava ao ponto de produzir coisas e não curtia a entrega. Eu fazia Uhum. tanta coisa que às vezes, se eu tenho 30 músicas que eu lancei em 2 meses, qual que eu entrego? Aí acaba que tu não trabalha direito Uhum. nenhuma. E eu comecei a entender de que chegou uma hora de mais entregar aquilo que eu já fiz. Uhum. Não parei de compor, mas dei uma segurada no É estúdio. mesmo, é? Né? Como eu te mostrei ainda agora, eu tô Sim. fazendo música já para uma galera aí, mas eu dei uma seguradinha, entre aspas, esse ano. Olha, esse ano agora, de janeiro para cá, eu acho que eu fiz umas 7. Uhum. Tipo, mas normalmente eu fazia 7 em 3 dias de 7 em compor. 3 dias? Ei, Teve Guto. uma época assim que eu tava muito requisitado Uhum. ainda tô, mas aí tipo assim, eu escolho para Uhum. quem eu vou fazer, o que vale a pena fazer. Guto, hoje, por exemplo, tá mais ativo no processo, por exemplo, continua compondo muita coisa e parceria. A gente Sim. sabe que tem parceria aí com gente fortíssima da música nacional. Tem muita coisa fora que eu sei que tu não gosta de falar, mas tem muita coisa aí que tá no Brasil inteiro. Como Tem é, Guto, esse processo de chegar, de fazer esse desafio de estar com esses grandes nomes? Por exemplo, tu tem uma parceria com o Nando Cordel. algumas. Algumas, né? É, Algumas. E que hoje é um amigo, parceiro teu. Como é que é hoje, por exemplo, tu olha lá atrás e olha o Guto hoje e diz assim, não, cara, eu tô com Nando Cordel e tô com inúmeros outros grandes nomes da música brasileira que eu tô compondo, que hoje o Guto, claro que a gente sempre sai diferente de cada experiência com cada parceria. O é. Guto hoje em relação a... Eu acho que o lance é que eu sempre entendi que um degrau te leva para o outro. Eu nunca tentei pular mais de um degrau. Uhum. Então, às vezes, eu sempre vibrei com qualquer feat. Independente de ser o. Que não, se Deus quiser, um dia você não vai morrer ainda, hein? Paul Uhum. McCartney, sacanagem. Mas que eu brinco assim, independente, eu vibrei quando eu fiz a minha primeira música com o Firmo, que era o cara do festival. Eu vibrei quando eu fiz a primeira música, quando o Alfredo Reis, que era o cara que cantava nos festivais de Bragança, gravou uma música minha. Bacana. E eu acho que esse lance de tu curtir cada vitóriazinha, independente do tamanho do artista, ela é valiosa. E eu acho que esse meu sumo de artistas que me catapultaram Uhum. para caminhos maiores. Uhum. Então eu fiz uma cama muito bonita, muito Uhum. bem arrumada, que quando chegou os grandes, eu já não era o franco atirador. Eu era um cara que já tinha gravado com muita gente legal e que às vezes a pessoa nem conhece. Ó, eu vou dar um exemplo aqui. O Josias Sobrinho, que Uhum. rapaz é um fenômeno. Eu escutava o disco do Papete, eu era apaixonado. E quando eu descobri quem era o Josias Sobrinho, que era o compositor da música do Papete, ele é uma sumidade no Maranhão. Ele tá pro boi do Maranhão como o Pinduca tá pro carimbó do Pará. Sempre pra te ter noção. Uhum. E hoje é meu parceiro de composição e tal. Então, a partir desse minuto que eu tenho o José Sobrinho,
eu tenho outro cara do Maranhão que é muito louco no José Sobrinho, digamos, Zé Cabaleiro. Uhum. O Zé Cabaleiro vê assim, compõe no José Sobrinho, eu já tenho uma porta aberta. Zé Cabaleiro já gosta de mim, então quem gosta do Zé Cabaleiro? Pete. Então tem um... E aí tu vai fazendo uma teia, que quando tu vê, tem gente que sabe quem tu és, que tu não tem nem ideia de que sabe quem tu és. Pergunta-me uma coisa, como é, por exemplo, esse processo de fazer as parcerias de tudo da tua vida? Como é que tu consegue ter cabeça? Porque tu consegue empreender, tu produz, né? Tu acompanha as meninas, tua família, tu tá ligado sempre no 220, Sempre. sempre no 220, cara, é impressionante. Como é que tu consegue gerir, Guto? Tu parou um dia da tua vida e começou a olhar e dizer assim, é isso aqui que eu quero? A idade veio chegando assim com a maturidade, depois de passar aquele momento do jeito inocente, que foi aquela coisa dos autógrafos e tal. Não, eu cheguei nesse momento aqui que eu preciso caminhar agora para isso. Como é que tu consegue gerir isso, Guto? Porque eu sempre quis fazer essa pergunta. O que acontece comigo? Eu não faço nenhuma gerência de absolutamente nada. Sério? Eu tenho uma esposa que gere toda a minha vida. Ela é a cabeça pensante, ela é a minha agenda, ela é o meu freio, ela é o meu acelerador. Ela, tipo assim, eu fico brincando com ela que a coisa mais importante que eu tenho, ela que me dá a paz que eu preciso para eu compor, sem ela que me dá o amor que eu preciso para transbordar as minhas composições, ela que me dá a segurança que eu preciso. Fica fácil, meu primo. E fica fácil porque, tipo assim, ela que fala assim, tu tá lembrando? Lembrando o quê, meu? Tu não tá lembrando, né? O quê? Que hoje tu tem podcast. Porque é tanta coisa que ela organiza a minha vida toda. Pra quem te acompanha, eu te juro que eu ela sou organiza a muito minha vida fã do teu toda. trabalho, tu sabe disso. Eu sou o cara que produz e ela organiza tudo. Cara, eu sempre quis te perguntar isso, porque como é que o Guto consegue gerenciar tudo isso nessa cabeça dele, compor, ter parcerias fora? Eu fico assim, tive essa curiosidade. Teve uma vez que eu falei assim, meu, eu acho que eu já compus uma música para não sei o que. Ela, claro que tu já compôs, tá aqui nessa pasta. Ó. Aí ela, eu não lembro das coisas que eu faço e ela é bem organizada nesse sentido. E hoje, Guto, como é que você, por exemplo, a cabeça do Guto, tu trabalhou para chegar nesse processo de dar com esses grandes parceiros da música aí, da música brasileira, da música paraense de hoje, do jeito. Como é que é a cabeça do Guto hoje, assim, papai, mamãe, minha esposa, minhas filhas, ou para ti mesmo, Guto, cara, daqueles momentos de oração, devoto, e assim, Guto, tu conseguiu, era isso? Como é que é hoje a tua cabeça, Guto? Nesse momento, assim, É uma pura gratidão, né? Uhum. E é uma gratidão, um misto de gratidão e humildade. Eu acho que o que me levou aonde eu cheguei é a humildade que eu fico brincando que é meio filosofal. Só sei que nada sei é muito verdade para mim. Porque quando eu chego na frente do Nando Cordel, eu não sei absolutamente nada. Eu vou chegar com uma coisa que eu vou achar que era maravilhosa, ele vai falar assim, priminho, e se tu trocar isso por isso? Eu falo, meu Deus, como eu não pensei nisso antes, sabe como é? Ele já tem todos os atalhos que eu futuramente pretendo ter também. Mas eu chego com aquele olhar de aluno, com aquele olhar de eu quero aprender. Tu chegaste lá, mas isso não é só com o Nando. Às vezes, com o menino que está começando, eu falo assim, eu quero aprender como é começar hoje em dia. Eu quero aprender a começar, então não é o lado de esse cara conseguiu, esse ainda não conseguiu, mas ele tem um linguajar que eu não tenho, ele está se comunicando com uma galera que eu não sei, mas se eu sei me comunicar, então com qualquer pessoa tu está em processo de aprendizagem, todos, e quando eu te digo todos, são todos, desde o mais rico ao mais humilde. Maravilha. E for falar em mais humilde, não vai passar despercebido, não. Tu tens um projeto e muitos projetos sociais, né, Guto? Muitos. E, cara, tu tem um projeto com crianças que outro dia eu fiquei assim, eu parei, era uma noite, eu estava em casa, sentado no sofá, eu olhando, zapeando, que eu te zapeio muito. Eu acho primoroso a tua qualidade, Guto, né? Tudo que tu te propõe a fazer, tu tá, eu não sei como é que tu divide isso, né? Tu tem a esposa, como você já falou, mas eu não sei, por exemplo, se eu olho um clipe teu,
uma música, um arranjo que tu produz, tudo que tu chega assim, Baba, tá movida nisso aqui, olha, sempre tá mandando coisas e música, eu ouço, caramba, Guto, é impressionante isso, porque todo esse processo, como você diz, do mais rico ao mais pobre, tudo te faz ser rico do jeito que tu és, como pessoa, como ser humano, como músico. Como é que olhar, fazer esse projeto social, Guto, para a tua vida? Porque eu vejo tu ali com aquelas crianças dentro daquele projeto, e eu digo assim, cara, o Guto, ele é fenomenal. Eu tô falando isso aqui, não é para fazer média no podcast. Eu tô falando porque é como eu te vejo como pessoa, entendeu? E eu fico olhando assim, esse cara é extraordinário. Fala um pouquinho desse Guto que faz pelo social, o Guto que tá ali. Eu sei que tu te emociona, tu fica triste, porque eu Não também. fico triste, não. Não, assim, Zero tristeza. não, assim, quando a gente vê que, poxa, que a gente tem um país maravilhoso, Guto, que a gente pode fazer, que a gente tem riqueza, mas tu faz tua parte. O que eu Né? acho é o seguinte, eu aprendi a ver por um outro lado. Tipo assim, eu tenho projetos tanto no oncológico, infantil, que eu tô com meus carequinha toda semana, como eu tenho um projeto com as pessoas que têm qualquer vulnerabilidade social. Então, por exemplo, um dia desse eu levei 50 filhos de catadores do Aurá para dentro da Assembleia Paraense. Para almoçar, jogar. O moleque me botaram para jogar bola. Eu cheguei, metade de uma unha, dedo escafuletado e tal. Falando, não tô mais pra isso, mas lá volta a ser moleque. Cara, Deus é muito bom comigo. Deus é muito bacana comigo. E Deus me cerca de pessoas bacanas. Porque todo mundo só olha, eu brinco que eu só sou a cabeça do palito de fósforo. Eu só incendeio um bando de gente boa que me abraça. Então muita gente pensa assim, o Guto é... Não. O Guto não. O Guto é a pontinha. Tem muita gente até que me pede para não aparecer. Sim. Por que eu apareço? Porque eu sinto que tem que ter uma personalidade que toque fogo nas outras. Mas, cara, longe de mim ser sozinho nisso daí. Quando tu fala, como é que tu consegue? Porque tem muita gente boa abraçada comigo. Muita gente boa abraçada comigo. Então, quando tu pegas, por exemplo, eu levo toda semana, eu levo para um restaurante, para um clube, para uma pizzaria, para uma hamburgueria, toda semana eu levo crianças para isso. E durante muito tempo, principalmente na parte do oncológico, perde crianças. Tu tem esse lado triste da história. E que eu criei uma fanfic na minha cabeça que quando eu chegar para Deus, quando chegar a minha hora, Deus vai me dar uma resposta tão simples do porquê, que eu falo, era isso? E de lá de baixo eu não entendia, vai ser uma coisa tão simples. E aí eu construí isso na minha cabeça. Eu construo isso na cabeça das mães que, pela ordem que não é natural de perder seus filhos, precisam do alento. E a verdade é uma. Algumas vezes, tu sabe que aquela criança veio para passar um determinado tempo e que não vai passar mais que aquilo. Existem duas possibilidades. Ela ter esse tempo de uma qualidade esplendorosa, maravilhosa, ou tu lavar tuas mãos e saber que o fim vai ser o mesmo e ela tem uma vida mediana. Eu escolho que ela tenha a melhor vida que ela puder ter. Então tu pode até não saber quando vai ser o fim, mas que durante esse período ela vai pro cinema, ela vai jogar bola, ela vai brincar, ela vai pegar a bicuda do tio Guto, como eu sempre falo, e aí a gente consegue mudar o mundo devagarzinho. Guto, isso é incrível. Olha, eu fiquei emocionado nesse dia que a gente vem de uma situação também de família, né? De muita luta, de muita batalha, e quando eu vejo assim, que a gente pode fazer, né, Guto? A gente pode fazer. E muito. Né? Então parece ser tão fácil fazer. As pessoas complicam, né, Guto? Rapaz, eu sempre falo um negócio que chega a ser uma coisa engraçada. Eu escutei essa frase um dia desse, que o cara fala assim, às vezes tu reclama que tu tem vários problemas, até tu ter um de saúde, e aí tu passa a ter só um problema em toda a tua vida. Aí tu não tem mais problema financeiro, tu não tem mais problema de relacionamento, tu não tem mais problema conjugal, só tens problema de saúde. Então só o fato hoje em dia da gente acordar já é uma dádiva divina fora do normal. É verdade, Guto. Todo dia que eu abro o programa de rádio eu falo isso. A minha esposa, ela fala um negócio assim que chega a ser engraçado. Ela fala pra todo mundo, o meu marido tem um problema, ele é irritantemente feliz. Eu falo, ele é irritantemente feliz, mas eu sou, cara. Eu sou um cara que eu acordo e durmo todo tempo, né? Grato, feliz,
parceiro. Sou. Cara, é por isso que você está aqui, porque a gente conhece a tua essência, conhece a tua pessoa, sabe o que você é, a dimensão que você tem. E o Guto é novo. O Guto é muito novo, tô com 45, Guto. Era pra eu ter pintado a barba. Você ia falar que eu era um menino, eu vim com ela meio prejudicada hoje. Mas olha, final de semana vai ter casamento, vai ver, vai estar pretinho, o Bijinho vai estar brincando de pira aqui. Eu vou acompanhar lá na rede social, né? Como que tá sempre falando alguma coisa nova de evento, eu vou acompanhar, eu te acompanho sempre. E Guto, me diz uma coisa, hoje a gente observa, tu és produtor musical de muita gente, Guto. Tu faz muita coisa com muita gente. Fala um pouquinho como é que é esse Guto produtor. Tu arranja tudo isso e leva para o estúdio. Tu quando reúne com um músico que tu começa a elaborar o projeto, como é que é feito tudo isso, Guto? Por exemplo, acontece no estúdio ou o Guto já entra com a ideia na cabeça, tu olha para a pessoa e tu diz assim, esse aqui eu posso ir por aqui, porque eu acho... Eu entro Como é com que a é ideia isso? na cabeça Uhum, e muita coisa dentro do estúdio. Ela vai. É um processo que ele não é fechado. Não é porque eu já uhum, estou com a ideia na cabeça que ele não pode ter sim, variações. Mas muita gente confunde a ideia do produtor musical com a ideia do arranjador musical. perfeito. Muitos arranjos não são meus. Uhum, Eu delego, Dieguinho, tem um samba aqui, cara, faz esse solo aí, eu não tenho nem ideia para onde vai. Qual é a minha ideia? A ideia do produtor é escolher as peças, uhum, juntar as peças e fazer todo mundo jogar junto. Então, tu é o grande maestro. uhum. Não quer dizer que tu seja o criador de determinadas coisas. Tem coisa que eu chego com um percussionista, o que tu acha disso aqui? Maravilhoso. A ideia não foi minha. Perfeito. Eu trouxe uma pessoa que vai agregar ideia dentro daquilo que eu quero fazer, dentro das minhas. Então é por isso que a música fica grande. Uhum, Porque é o lance da não vaidade. Eu acho que tem muita música pequena hoje em dia, uhum. porque tu queres botar o teu conhecimento dentro da música, mas o teu conhecimento é limitado, o meu é limitado, o teu é limitado. Sim, Mas claro. quando tu junta com conhecimentos de várias Demais. outras pessoas, aquilo tudo vai ficando maior, né? Uhum. Então eu deixo todo mundo muito livre nas minhas produções. Eu fico brincando assim, que eu só aparo o que eu não gosto. Então cria, fica à vontade, cria. Uhum. Olha, isso daqui não está indo para um lado que vai concatenar com o que eu estava pensando. Então isso daqui cria dentro disso. Tá lindo. Aí tu, bora botar um bando de solo agora, vai babá. Agora eu corto o que ficou excessivo. Perfeito. Então eu deixo todo mundo muito livre e depois eu só junto, tipo assim, o cara traz 500 peças de Lego, 500, eu falo, agora dá pra montar o castelo do jeito que eu quiser. Não preciso usar todas, mas eu tenho peça pra caramba agora pra brincar. Eu sei. Tu não é aquele produtor que, não, isso aqui tem que ter o meu carimbo, tem que ter o meu selo, né? Isso aí não funciona, né? Eu acho que o meu selo é não ter esse É carimbo. não ter esse carimbo. O Porque meu isso aqui tem selo. muita gente que tem, né? Mas eu acho que é justamente isso. Até porque eu tenho pra mim que quando tu age dessa maneira, Uhum. vai ter uma hora que tu vai ficar repetitivo contigo mesmo. Perfeito. Uhum. Porque tu nascestes com. E aí, como eu me abro muito, em cada vez eu estou em evolução. E na próxima arranjo, eu já peguei algumas coisas que o Dieguinho me trouxe que eu não tinha que ir. Entendi. No próximo, o Arthur Espíndola já me trouxe um negócio que eu falei: olha, sacana, eu já começo a pensar com a cabeça de todo mundo. Entendi. E aí, quando tu pensa com várias cabeças, tu pensa melhor. Pegar assim por exemplo, o Arthur Espíndola, pegar essa galera que já tá com. Que diga assim, Guto, eu preciso de tal coisa. Como é que tu diz? Claro, como você diz, não, eu junto todo mundo, eu gosto de ter o ego, não funciona, eu gosto que todo mundo ouvir todo mundo, entender, ouvir o som que cada um. Mas como é que é lidar com essa turma? Quando diz, Guto, eu sou o Babalu e tô com o primeiro disco aí, Guto, mas eu não tô gostando, eu quero uma musicalidade diferente, eu quero uma coisa. Como é que o Guto vai tirar de mim isso daí? Como é que tu olha pra mim e diz, olha, Babalu, tu tá nesse processo a partir de agora, é assim que funciona, Guto? Como é que é? Eu tenho curiosidade de saber isso de ti. Eu entendo a sonoridade que tu queres te aproximar. Aham. Babalu, o que tu imagina com o Babalu? Cara, eu gosto muito se isso daqui ficar soando Seu Jorge. Sim. Ah, Seu Jorge, né? Aí eu começo, mas tu gosta de Jorge Ben? Gosto. Temos pontos em comum, Seu Jorge e Jorge Ben. São sonoridades diferentes, mas que eu posso misturar. Uhum. Mas tu gosta de Caetano? Não, eu sou mais de Djavan. Opa, Djavan já tem uma leitura, e aí eu vou fazendo um grande mosaico Uhum. para fazer com que o Babalu seja um artista único, com uma identidade que ele vai falar, cara, isso é
o que eu gosto, mas ao mesmo tempo ele não vai ser parecido nem com o Seu Jorge, nem com o Jorge Ben e nem com o Djavan. Entendi. Aquela mescla, o Uhum. vermelho com o amarelo, Uhum. vai dar um laranja, que deixou de ser vermelho e deixou de ser amarelo. É assim que é o teu trabalho, como É. tu trabalha. E Guto, fala pra gente, por exemplo, a música, ela tá preguiçosa hoje, Guto? Porque a gente sabe que tu é, Tá tu é orgânico, Guto. Tá. Polêmicas agora, né? Não, O a gente pessoal tá falou que a gente preguiçoso. O precisa pessoal tá falar. muito preguiçoso. Porque a gente vê sempre mais do mesmo, Guto, e nada que que avance, Isso te incomoda, Guto? Cara, durante um tempo chegou a me incomodar, sabe? Aquele lado Mas o mercado mesmo, ele vai se ajustando. Uhum. Vou te dar um exemplo. Houve uma época, até 3 anos atrás, que veio se reproduzindo muito de umas músicas muito sem conteúdos para viralizar em TikTok. Certo. Então era aquele negócio do... Cara, muito artista... Que entendeu, não é um demérito, o cara entendeu que ele podia monetizar desse jeito, mas tipo um Zé Felipe da vida, em Freitas, músicas que não tinham conteúdo, que ele sabia que ele ia usar 2 meses, descarta, grava outra. Aquelas músicas não iam se tornar clássicos. Só que quando tu começa a fazer isso como modus operandi direto, é aquilo que eu tô te dizendo, tu vai ficar repetitivo contigo mesmo. Que é aquele cara que gostou muito de uma música tua, quando tu entrega a segunda, ele fala, mas tá parecida com a primeira. E aí ele não vai sair da primeira, que ele já tem aquela. Aí quando tu entrega a terceira, mas tá parecida com a segunda, que tá parecida com a primeira. E aí tu tá com lamaçal de música, no sentido não lamaçal de ser lama, mas de muito de volume, que as pessoas falam, quer saber? Eu acho que eu enjoei desse estilo. Contanto que o sertanejo ficou permeando os topos da lista até ano passado. Esse ano já é o pagode de volta. Não é mais o sertanejo. As pessoas voltaram a escutar o pagode porque o pessoal do sertanejo começou a se tornar repetitivo consigo mesmo. Repetitivo. E se o pagode cair no mesmo, daqui a pouco a galera tá escutando valsa, entendeu? Então é o lance de tu fazer. É melhor tu ter uma música, um Ao Pôr do Sol, pro resto da vida, do que tu ter 10 que fique batendo naqueles 10% só. Entendi. E hoje, Guto, por exemplo, o hit se faz por algoritmo. Pô, tu é de uma época que tu acompanha teu pai, tu trabalhou com vem crescendo, cresceu com os grandes músicos e tudo. Tem uma formação musical maravilhosa em conceitos e produção e tudo que você... Mas hoje a música, Guto, com um jeito inocente, que chegou a gravar 2 CDs, enfim, tu acompanha todo esse momento da música há muitos anos. É mais orgânico, como né? produtor, né? Eu gosto disso também, particularmente. É mais orgânico, o Baba gosta dessa música orgânica. É mais orgânico. Mas é justamente isso. Eu acho que a música hoje, o que tu falaste que é o algoritmo, não é o dinheiro. É o dinheiro. Então o cara paga para ter mais players, para o algoritmo ler que ele está em primeiro lugar. Então, às vezes, eu vou te dar um exemplo. A gente entra no Spotify, eu que toco baile, eu vou olhar o que está no Spotify. E aí, quando eu olho as 10 primeiras, eu falo, cara, isso não está na rua. Sei. Isso não está na rua. Essa música que está em primeiro lugar, ela não está na boca da galera, ela não está na rádio. Ela tá aí porque alguém colocou. É o jabuti em cima do muro. O jabuti em cima do muro. Ele não sobe no muro sozinho, alguém botou. E aí tu falas assim: eu não vou tocar. Ah, mas tá em primeiro. Não vou tocar. Ela tá em primeiro porque alguém botou ela em primeiro, mas ela não. Aí quando tu vê que isso fura uma bolha e que tu vê na boca da galera, aí tu fala, agora sim. E às vezes essa música que tá na boca da galera tá em 56ª. Mas por quê? Porque o pessoal não botou tanto dinheiro para estar lá em cima. Sim. E aí, durante um tempo, eu ficava frustrado, né? Tipo, mas aí tu entende que a música orgânica, ela é arte. Tu não vai ter 1 milhão de quadros do Picasso. Tu vai ter 50. Mas esses 50 vão ter um valor muito maior do que qualquer 1000 quadros do Zezinho. Entendeu? Então volta esse lado orgânico, principalmente nessa época de inteligência artificial, pelo fato de eu ser compositor, cara, eu tenho uma enxurrada de gente, olha aí, agora eu tô compondo, e tu olha assim, que baita compositora que você é, não sei o quê. É igual o cara falar assim, por favor, me entregue, eu quero em aquarela, um barco
onde as cores predominantes do céu são vermelho e amarelo e o mar seja verde e azulado. Aí o cara te entrega, olha, sou pintor agora. Porra, para! Então, o Sim. orgânico voltou a ter valor. Voltou, tá voltando, Tá voltando, né? tá voltando. Aham. Principalmente as plataformas perceberam que começou a ter uma enxurrada muito grande do cara pegar e mandar 50 músicas. E aí ela entendeu. A plataforma é fogo também, né? Ela entende que aquilo é artificial. Uhum. Ela vê que aquele mercado artificial tá brigando com o mercado que realmente é. E ela começou a derrubar. Perfeito. Então vai voltando a ter mais valor. Então, meu amigo, você que está pensando em fazer música de inteligência artificial, arrebente. Você só valoriza a nossa. É, arrebente. Não pare, não. Tem muita gente que fala, eu acho absurdo. Deixa né? fazer. Sempre vai ter o artista Mas de R$100, o artista de 1.000 e o artista de 1 milhão. Pois Sempre é, vai ter. a desculpa sempre é custo. É isso, Guto. Não, É? também, Aham. também. Custo, tempo. Tempo. Uma pessoa para pintar um quadro, Uhum. ela não vai pintar em um dia. Verdade. A internet, ela trouxe esse imediatismo, a pessoa já quer ver pronta, ela não quer esperar o cara errar no violão volta, e deixar aquele som orgânico, humano, que eu acho que é o lance humano, que é bacana. Isso nas tuas produções, Guto, a gente percebe que tem, a gente percebe que tem, como você diz, eu estudo, eu vou entregar para o Baba o som que eu quero, a produção, aqui do jeito que ele quer. Mas, Guto, a gente percebe que em cada trabalho teu, tu prima muito pela qualidade, pela música, pelo músico, pelo arranjo, por todo esse processo, afinação, tudo isso. Com essa volta da música orgânica e essa retirada, essa enxurrada que eu espero que... Eu, particularmente, não fico satisfeito com isso. Isso tu não executa na rádio, tu não vai pegar uma música de inteligência artificial e botar pra tocar numa Não rádio. tocar numa rádio. Isso emburrece. Muito, muito, Emburrece, né, muito. Guto? Hoje eu tava olhando um colega meu até que eu gosto muito, que ele fez um brega agora e aí eu tava escutando, tipo assim, Nós Vai, no brega dele. E é um cara que sabe que Nós Vai tá errado, Uhum. né? Mas ele tá surfando uma onda que tu vai bater numa pedra ali na frente, tu vai voltar pro teu orgânico. Não sou eu que vou te dizer isso daí. Uhum. Mas tá todo mundo muito... E aí vai... Eu acho que a cultura em si tá muito aquele negócio. O mercado que tem que se adequar a gente. Não, meu Não, filho. né? Não, tu tem que te adequar, porque senão tu vai pegar porrada na rua. Tu sacaste? Vou falar um negócio até meio polêmico aqui. Uhum. Tu queres falar todos? Fala. Mas tu Uhum. tens que entender que a grande massa não vai falar. E tu não podes querer que a grande massa fale porque isso partiu de ti. Tu não vais conseguir. Perfeito. Isso não é um preconceito. Uhum. É porque tu tens que entender que o mundo não vai girar em torno de ti. Tu vai ter o teu microcosmo que todo mundo vai falar todos e tá tudo bem, entendeu? Mas vai ter a vozinha do Zap que ela vai falar, meu filho, que é todos? E tá tudo bem também. Tu não podes falar que ela é preconceituosa porque ela não quer compactuar com aquele tipo de coisa. É assim na música, é assim, isso eu posso ser até cancelado, mas é assim na música, é assim em tudo, Perfeito. em tudo. Uhum. A música, ela é feita, tu não pode chegar e tu dizer que a tua obra é boa. Quem tem que dizer que a tua obra é boa é quem escuta. Então hoje eu acho que está tendo muito assim. Tem muita gente que chega para mim e fala assim: Guto, escuta essa produção. Eu falo, tu queres que eu te dê um olhar técnico? Tu queres que eu massageie o teu ego? Ou tu queres... Qual é o Guto que tu queres? Pô, eu quero o Guto produtor. Cara, isso tá errado, isso daqui melhora, isso daqui tu tá rimando infinitivo com infinitivo, o teu linguajar, isso daqui não é poético, é uma maneira mais fácil de te alcançar. Por que tu estás falando desse jeito? Porque eu já fui esse cara, e quando eu cheguei com o Nando Cordel, ele só deu na minha asa. Isso daqui tá uma merda, isso daqui tá uma merda, isso daqui tá ruim. Não com essas palavras, mas isso daqui muda, deixa de ser preguiçoso, deixa de... E eu falava, olha aí, como é, né? Teve uma coisa assim que era muito engraçada, que eu tinha muito antigamente, que era a prosódia. Eu acentuava errado para cair na célula rítmica. Sim. Tipo, amor, não é amor, é amor. Tu tem que... Então eu mudava a forma de falar a palavra, tipo bábalo. Não é bábalo, é babalu. Então eu mudava porque para mim era mais fácil para cair naquela célula rítmica que eu queria. Quando eu entregava para ele, ele falava, bichinho, tu fala assim, é?
Tu fala assim, eu falava, não. Então não vai ter na música isso também, não. Não sei. E aí a gente percebe que arte, ela dá trabalho. Ah, A arte, ela dá trabalho. verdade. Então, é justamente isso que deixa o encantamento, é porque ela não é feita a três porradas. E hoje em dia o mercado, principalmente com o celular, que às vezes tu quer ficar zapeando e mal tu escutar seu negócio já vai pro outro, trouxe esse emburrecimento das pessoas quererem, eu preciso fazer rápido, eu preciso entregar um hoje porque amanhã eu já vou fazer outro. Tudo Eu muito preciso, imediato, né? Imediatismo e aí, exacerbado. pode ter esse mercado? Aham, Pode. pode. Nada contra. Não é o meu. Entendeu? Não é o meu. Guto, é fantástico conversar contigo. Eu também aprendo. A gente, nosso assinante do canal, né, aqui está com a gente, acompanhando esse conteúdo, com certeza ficou sabendo da tua mente, do Guto, que é essa pessoa especial, uma pessoa que eu tenho uma admiração, volto a dizer, um carinho muito grande e respeito. Cara novo que tem muita coisa para apresentar, gente, né? Produtor, empreendedor, músico, compositor, parceiro, pai, irmão, maridaço. É esse cara que você acabou de conhecer. Isso, como diz ele, volta a dizer, daria um caderno de 16 matérias, né? Tô te dizer mais de um. Mas deu, né? Mas não Deu. tô te dizendo. Guto, eu só tenho que te agradecer, meu irmãozinho, pela tua Príncipe, participação. eu que agradeço muito. Muito, muito. Sempre que eu tô contigo, o papo é maravilhoso. E tu sabe Mas que eu né? te amo demais. Tu tem que descer de gatinho lá de cima de casa de novo. Olha, esse daqui, o moleque ele dá um Danone violento comigo. Isso daí é o príncipe da minha vida. Verdade, E verdade. eu criei uma amizade linda com o Babalu, porque quem é de verdade conhece quem é de verdade. Te amo, Preto. Também, Guto, também. Tamo Muito junto. mesmo. Tu deixa eu ser teu príncipe negro? Cara, esse é o Guto, gente. Que alegria, que felicidade. Espero que você tenha gostado, você gostou, né? Muita gente vai conhecer um pouquinho do Guto a partir desse momento, que é um grande homem, um cara sensacional, um cara que tem uma humanidade, né, cara? É por isso que ele diz: a vida é fácil, é leve, é gostosa de viver. Eu tenho amor e faço porque eu sei que posso fazer, e só os grandes homens, grandes mentes como ele, né? Que tem muito a entregar ainda pra gente na música, enfim, muita coisa. Muito obrigado. Obrigado de coração mesmo por Eu que participar agradeço, aqui com a príncipe. gente nesse Olha, momento. seguinte, escutem, Ah, Guto Risuênio no Spotify, isso. Guto Risuênio no Instagram tem muita coisa, Balada Kids, Spotify, YouTube, Duetos e Romaria, tem muita coisa legal pra te escutar. E esse ano vem muita novidade. Muita. Gente, o homem das canções do Sírio. O que Eu tô esse te homem dizendo, Nazinha escreve me de canto. ajuda, Nazinha me ajuda. É, muita coisa. Aí, assim a gente vai encerrando a edição de hoje com o Guto Risuênio aqui no BabaCast. Gente, obrigado, tá bom? Não esquece de inscrever no canal, senta só com esse dedo no like, né, Guto? Aí, Tô para te dar dizendo. audiência aí com a gente, para compartilhar esse conteúdo brilhante. Um dos maiores produtores da música brasileira tá aqui com a gente, com grandes parcerias. Então não deixa de prestigiar, curtindo a gente, tá bom? Assinando o canal para que esse conteúdo se espalhe por todo o Brasil. Que ele já é conhecido pra caramba, mas a gente, né, com certeza vai conhecer muito mais, tá conhecendo sobre esse grande homem. No metro quadrado lá de casa eu sou conhecidíssimo. Tchau, tchau, gente. Valeu. Beijão. Esse é o BabaCast.